Olá, sejam todos bem-vindos a esse nosso ponto de encontro virtual, essa grande oportunidade de continuarmos estudando o Evangelho, de estarmos conectados com a nossa querida casa, Seara Fraterna. E antes de assistirmos à palestra, vamos à leitura de uma página que hoje é do livro Fonte Viva, Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Lição 171. Testemunho. Pois para isto é que fostes chamados, porque também o Cristo padeceu por vós, deixando-vos exemplo para que lhes sigas as pegadas. Muitos se queixam da luta moral e que se sentem envolvidos depois da aceitação do Evangelho. Em caminhos diferentes, sentem-se modificados. Não mais mergulham nas correntes escuras da vida. Não mais se comprazem no orgulho. Não mais se compadecem com egoísmo, não mais rendem culto à discórdia. E por isso, de alma desenfaixada, pois perderem velhos envoltórios da ilusão, reconhece que a sensibilidade se lhes aguça, agravando-lhes as aflições na romagem do mundo. Sente-se expostos a dolorosos processos de burilamento e admitem padecer, mais que os outros, angustiosas provas. Mas, na sublimação espiritual de que oferecem testemunho, outros filhos da terra tomam contato com a Boa Nova, descobrindo as vicissitudes da vida cristã e estendendo-lhe a luz divina. Se nos encontrarmos, pois, em extremos desajustes na vida íntima, à face dos problemas suscitados pela fé, saibamos superar corajosamente os conflitos da senda, optando sempre pelo sacrifício de nós mesmos em favor do bem geral. Uma vez que não fomos trazidos à comunhão com Jesus simplesmente para o ato de crer, mas para contribuir na extensão do reino de Deus ao preço de nossa própria renovação. Ninguém recue diante do sofrimento. Aprendamos a usá-lo na edificação da vida mais eficiente, em frutos de paz e luz, serviço e fraternidade, bom ânimo e alegria, porque, segundo o Evangelho, a isso fomos chamados. Como exemplo do Divino Mestre, que renunciou em nosso benefício, deixando-nos o padrão de altura espiritual que nos compete atingir. Felizes por estarmos aqui reunidos, agradecemos a Ti, Mestre Jesus, a espiritualidade amiga sempre presente, e a Deus, nosso Pai, de infinito amor, bondade e misericórdia, por todos esses ensinamentos, por todas as oportunidades que temos de servir, de nos aprimorarmos, e que possamos sempre buscar ser menos egoístas, orgulhosos, buscar trabalhar na sua seara, buscar ajudar sempre o nosso próximo. Que o seu Evangelho, Jesus, possa estar presente em todos os lares, que todas as famílias possam sentir a sua presença e seguir com muita fé. E nesse momento que estamos passando, principalmente, com muita paciência, porque tudo passa e com certeza dias melhores virão. Assim seja. E agora vamos assistir a nossa palestra, que hoje nós temos como expositora, temos o prazer de receber a Zaira Machado, que é trabalhadora da Sociedade Espírita Jorge. E hoje o tema é Velhas Recordações, Velhas Doenças. Boa noite, Zaira. Seja muito bem-vinda e é com você. Olá, meus amigos. Nossas saudações a todos do Seara Fraterna. É sempre uma alegria estar com vocês. E hoje, mais uma vez, trazendo uma reflexão, um estudo de um tema tão importante que Jesus nos propôs há tanto tempo atrás e que ainda temos dificuldades de praticar, que é o perdão. Então, nessas reflexões que vamos fazendo hoje, ao longo desses minutos, desse tempo que estaremos, que nós possamos
trazer o nosso coração acima de tudo, para que Jesus nos inspire, para que Ele nos fortaleça, para que traga para nós as luzes do entendimento que possam fazer com que haja maior claridade nessas lições que vamos estudando dia a dia. É uma lição que está no livro Renovando a Atitude, de Hamed, pelo Espírito Hamed, e que é trabalhado pelo médium Francisco do Espírito Santo. Então, nós vamos hoje trazer essa temática que está nesse livro, Renovando Atitudes, velhas recordações, velhas doenças. É muito interessante esse título, porque fala de algo que tem a ver com o nosso passado, não o nosso passado dessa mesma encarnação, mas de tantas outras encarnações, e que foram se acumulando e que vão trazendo para nós essas dificuldades do nosso dia a dia, trazendo, inclusive, as doenças, as velhas doenças, como diz Hamed. Então, para começar, ele traz para nós dois trechos, né? Um do Evangelho, quando Jesus fala a Pedro, Pedro pergunta quantas vezes perdoarei a meu irmão, e pergunta se é 7 vezes, e Jesus responde, perdoareis não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. E também no Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 10, item 14, há uma frase que a gente precisa lembrar e trazer para iniciar esse nosso estudo desta tarde, que é escutai, pois essa é a resposta de Jesus, e como Pedro, aplicai-a a vós mesmos. Perdoai, usai de indulgência, sede caridosos, generosos, pródigos mesmo de vosso amor. Esse é Simeão que assina essa mensagem do capítulo 10, item 14. Ora, para iniciar, é preciso a gente esclarecer os significados, né, que tem, porque nós não vivemos, ou pelo menos não lembramos do que vivemos naqueles tempos de Jesus. O judaísmo era a religião predominante, e eles tinham lá, na sua religião, na sua língua, né, na sua maneira de falar, algumas simbologias que nós precisamos entender hoje, trazendo para nós, em pleno século XXI, esse significado para entender melhor a mensagem de Jesus. Então, quando Pedro pergunta se vai perdoar 7 vezes, porque era estabelecido já isso pela lei judaica, e o 7 tem um significado já muito interessante para nós trazermos para cá. 7, na linguagem judaica, né, na cultura israelita, ele tinha o significado de satisfeito, de repleto, de algo que estava completo. Então, nós vamos ver que, assim, nesse sentido, Pedro pergunta, devo perdoar de maneira completa, de maneira de modo que eu fique satisfeito, haja uma satisfação geral, não só do outro, mas minha satisfação, esse perdoar está completo? E Jesus vai, então, acrescentar mais alguma coisa além desse completo, ele quer mais do que isso. Perdoar-lhes não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Então, o 70 entrou aí, e é isso uma outra simbologia que vai trazer da linguagem hebraica para nós. Esse 70 significa nações estrangeiras. É um detalhe, né, que a gente precisa entender, porque naquela época o povo judaico, os judeus, estavam sob o domínio dos romanos. E os estrangeiros eram amaldiçoados, né? Então, Jesus diz que eles devem perdoar até as nações estrangeiras, abranger todas as nações, ou seja, que esse perdão, além de completo, além de repleto, de algo que traga satisfação,
que ele também seja abrangente, ou seja, que ele seja universal. E outro detalhe também que nós precisamos entender nessa passagem de Jesus, e destacado ali por Simeão, é que não há mencionamento aqui nessa passagem de tempo, até quando, né? Quando é que a gente vai fazer isso? Não diz, né? Não menciona. Então, isso quer dizer que ele é atemporal, não há tempo. Será sempre, sempre perdoar de maneira completa, de maneira universal, a todas as nações, ou seja, incondicionalmente. Então, é isso que Jesus pede de nós, que nós perdoemos incondicionalmente a todos, seja da nossa terra, seja de outra terra, sejam os nossos, sejam os outros, a todos, indistintamente. Então, entendendo isso, nós vamos ver que o trecho de Hamed vai trazer o seguinte, ele diz assim, trazemos múltiplos clichês mentais arquivados no inconsciente profundo, resultado de velhas recordações danosas, herdadas das mais variadas épocas, seja na atualidade, seja em outras existências do passado distante. Então, aqui nós sabemos que quando nós fomos criados por Deus, passamos por diversas experiências, pelo princípio espiritual, nós viemos nessa trajetória de evolução, desde o mineral até atingir a forma humana. Ora, nessas diversas etapas, o que nós tínhamos de mais forte eram os nossos condicionamentos, eram os nossos instintos, né? Para a sobrevivência, para que nós pudéssemos viver dentro do possível, nas nossas condições que tínhamos em cada etapa, né? Por isso mesmo, nós trazemos isso ainda muito entranhado, muito enraizado em nós, porque a parte material ainda está muito forte no espírito. Nós vivemos esses anos todos, esses milênios, né? Todos, mas ainda estamos progredindo lentamente. E cada experiência que vamos vivendo, essas múltiplas experiências vão como se tivessem sido gravadas no nosso inconsciente mais profundo, como diz ele, e isso vai, de vez em quando, sendo mostrado de forma consciente ou inconsciente, para que nós possamos nos mostrar, né, de maneira que da nossa personalidade atual. Ora, mas esses clichês mentais que nos fazem nos conduzir, às vezes, de maneira irracional, eles precisam ser trabalhados para nós melhorarmos e evoluirmos um pouquinho mais. Então, ele vai dizer que essas fontes emitem, através de mecanismos psíquicos, energias que não nos deixam sair com facilidade do fluxo desses eventos desagradáveis, registrados pelas retinas da alma, mantendo-nos retidos em antigas mágoas e feridas morais entre os fardos da culpa e da vergonha. E é mesmo. A gente sabe na literatura espírita, e vamos buscar vários casos, se a gente quiser, nos livros de André Luiz, especialmente, quantas e quantas mágoas, quantos ferimentos, quantas dificuldades, quantas perseguições, né, que são relatadas por esses comportamentos, muitas vezes instintivos, de sentimentos muito negativos, rasteiros mesmos, e que nos trazem muito prejuízo ao longo das nossas encarnações. Há pouco tempo eu estava relendo o livro Ação e Reação, e lá na Mansão Paz, onde tudo está acontecendo, os espíritos que são resgatados são aqueles que já manifestam alguma vontade, algum desejo de sair daquela situação. Enquanto eles não têm essa disposição, eles não podem ser ajudados. É muito ódio,
é muito rancor, é muito desejo de vingança que ainda paira naqueles espíritos. Então, é essa nossa situação ainda, desse mundo de provas e expiações que nós vivemos. Mas isso pode ser modificado, isso pode ser muito bem melhorado a partir do entendimento que nós tenhamos, do autoconhecimento de nós mesmos e de identificarmos em nós essas dificuldades, essas falhas. E aí nós vamos identificar o quê? Que nós, na verdade, ainda somos muito doentes da nossa alma. A alma é que está doente e essa doença, ela é visualizada, ela é exteriorizada no corpo físico. Diz o Hamed, por causa disso e por conta dessa ideia, de que as predisposições físicas das pessoas às enfermidades nada mais são do que as tendências morais da alma. Então, e aí a gente vê que, de acordo com a evolução espiritual, há melhor saúde ou não. A pessoa pode viver com mais saúde ou então ter muitas dificuldades do corpo físico, porque essa doença, na verdade, elas têm origem na nossa alma. Então, essas tendências morais, e isso a gente vai entender melhor quando a gente vai ler a questão da evolução da alma, do espírito humano, todas as suas etapas que ele vivenciou para construir a si mesmo, né? Construir o seu espírito, o seu corpo, a sua mente, tudo aquilo de que ele é composto, com a ajuda das entidades espirituais. Então, essas tendências morais, que são melhores ou não, podem modificar as qualidades do sangue. Então, está em nós mesmos esse poder de melhorar a nossa saúde física através do quê? Do nosso melhoramento moral. Então, se a alma tem uma qualidade espiritual, se ela já entendeu qual é o seu processo de evolução e faz o esforço em se melhorar, ela vai ter mais saúde, ou seja, como diz aqui o Hamed, vai provocar secreções ácidas ou hormonais mais ou menos abundantes. Ou então perturbar as multiplicações celulares, comprometendo a saúde como um todo. É muito interessante esse estudo, porque antes nós não tínhamos esse entendimento. Nós achávamos que as doenças vinham sempre de fora, nunca de dentro da alma, dentro do espírito. Mas nós sabemos que as pessoas que têm uma tendência ao mau humor, a ficarem iradas com facilidade, ter muita raiva, ódio, mágoa, elas têm uma tendência a dificuldade na saúde do coração, saúde do estômago, né? Então, a gente sabe que isso já está sendo associado com as doenças psicossomáticas. A média vai dizer, então, que as causas das doenças somos nós mesmos. Isso é uma evidência que nós já temos, e já há estudos da própria medicina nesse sentido, para buscar alternativas para melhorar o quadro de saúde de seus pacientes. A medicina alternativa hoje já é uma realidade, quando antes não era aceita de maneira nenhuma. Então, para esse equilíbrio, é muito necessário que nós, seres humanos, tenhamos cuidado com as nossas atitudes íntimas, tenhamos zelo, né, como diz Emmanuel, precisamos ter um zelo próprio, zelo com o nosso corpo, zelo também com a nossa mente, com os nossos pensamentos, com tudo aquilo que nós vamos emitindo de pensamentos e de sentimentos. É Jesus que vai nos falar, lá em Mateus, que não é o que entra pela boca o que contamina o homem, mas o que sai da boca, isso é o que contamina o homem. É muito interessante, porque Jesus já vem falando isso há tanto tempo, e nós não tínhamos ainda nos dado conta dessa realidade. Então, há muitas pessoas que consideram que a única coisa que vai curá-las é o remédio comprado na farmácia. São os exames, as cirurgias, os tratamentos, enfim.
e não fazem um menor esforço para se melhorarem um pouquinho. Então, por conta disso, acabam perdendo a saúde e acabam também perdendo a própria vida, o corpo físico. Joana de Ângeles, no livro Lampadário Espírita, no capítulo 23, Doentes e Doenças, ela faz um alerta para a gente. Ela diz o seguinte: por enquanto, estamos todos doentes. É muito importante isso, né, gente? Porque estamos todos doentes, nós não podemos sair dessa realidade. Nós ainda não temos a alma sã totalmente. Vai melhorando, é claro que nós temos alguma melhora, mas totalmente sã não. Estamos todos doentes, diz Joana, conduzindo conosco doenças aflitivas que nos apraz cultivar. Apraz cultivar por quê? Porque às vezes nós gostamos de nos fazer vítimas, porque gostamos de que todo mundo fique ao nosso redor, porque nós gostamos de fazer aquela coisa do coitadinho, né? E também não fazemos nenhum esforço, achamos que os outros é que precisam fazer o esforço para nos tratar. E as doenças aflitivas, e nós vemos hoje mais do que nunca, por conta até da pandemia, quantas pessoas com a síndrome do pânico exacerbada, conheço algumas pessoas com isso, com síndrome da ansiedade muito vigorosa, que realmente precisa de medicamento e com tratamentos bem sérios, e que outras doenças que estão levando as pessoas ao desespero. Então, é preciso que nós tenhamos essa consciência de que cabe a nós, está no nosso controle, a nossa própria saúde. E ela continua: doentes, porque, perseverando no egoísmo, mantemos os germes destruidores que se chamam ira, vaidade, paixão, egoísmo, e vai por aí afora, né? Então, essas paixões, esses germes, como ela fala, né, são os maus que a gente vai cultivando, porque às vezes a pessoa se diz assim: ah, mas eu sou assim mesmo, eu não consigo mudar. Ah, porque eu já nasci assim, e aí aquela síndrome de Gabriela, né? Acha que não pode mudar, mas todos nós podemos mudar. Todos nós temos essa possibilidade. Sem esquecer, naturalmente, que nós não estamos sozinhos. E às vezes parece que estamos sozinhos, que nós não temos forças para dar conta da nossa problemática. Mas nós temos um anjo guardião. Nós temos um guia espiritual, amigo nosso. Temos os amigos espirituais que nos cercam, aqueles que nos ajudam com pensamentos bons, aqueles que vão facilitando muitas vezes a nossa caminhada e a gente nem se dá conta. Por isso, a importância da gratidão todos os dias. Gratidão porque acordei, gratidão porque eu estou aqui, gratidão porque eu tenho esse trabalho, gratidão por tudo aquilo que me acontece e gratidão também pelas doenças que me despertam para um outro momento, para um outro lado da vida. Gratidão por tudo, porque tudo que vem de Deus é bom. Lembrando Paulo também, quando ele diz: em tudo rendei graças. Porque a gente não sabe, na verdade, o que é bom e o que não é bom. Nós achamos que o que é mal pode ser somente mal, mas aquele mal pode se converter, pode ser um bem que mais adiante nós vamos perceber. Então, vamos buscar no Livro dos Espíritos, na questão 913, a pergunta de Kardec, quando ele diz assim: dentre os vícios, qual que se pode considerar radical? E os espíritos superiores respondem: temos-lo dito muitas vezes, o egoísmo. Então, o egoísmo é aquele vício
radical, é aquele que está na raiz de todos os problemas. Então, nós precisamos arrancar esse mal pela raiz. Nós precisamos tirar esse egoísmo. Mas como nós vamos combater esse egoísmo se ele está tão enraizado em nós? E se nós formos arrancar, nós podemos até nos destruir de certa forma. Não é? Lembrando aquela parábola do trigo e do joio, quando Jesus recomenda que deixai crescer juntos, para arrancar depois, na época da ceifa. Então, que o egoísmo, ele precisa ser combatido, sim, ele precisa ser extirpado, ser arrancado, né, para destruir essa causa. Mas também porque, se ele nasce de um sentimento natural, como diz os espíritos superiores, que é o instinto de conservação, todos os instintos têm sua razão de ser e sua utilidade, dizem eles, porquanto Deus nada fez de inútil. Ele não criou o mal. Então, Kardec vai dizer isso no livro Obras Póstumas, que é preciso que esse egoísmo seja erradicado, sim, mas que ele está originado no orgulho. Então, a base do egoísmo, na verdade, é o nosso orgulho. O orgulho que nós temos, que nós achamos que somos muito importantes, que somos mais do que os outros, que merecemos mais, que temos a prevalência sobre determinadas escolhas. E aí é que está a nossa grande dificuldade. O orgulho é a base do egoísmo, que é a raiz que nós precisamos arrancar. Então, o que nós precisamos primeiro tratar? O orgulho. O orgulho que vai gerar outros filhotes, como diz um amigo nosso palestrante, o Milton Menezes, esses filhotes que são os melindres, né? Que são as nossas vaidades, e outros tantos que a gente vai ver que nós temos um pouquinho, que seja, cada um de nós tem um pouco, e precisamos reconhecer isso, identificar o que nós temos, quanto que nós temos e como nós vamos cuidar disso e tratar. Hamed vai continuar falando dessas doenças, dessas enfermidades no seu texto, e ele vai falar o seguinte, que é muito interessante isso, né? Porque para nós tratarmos o orgulho, o que nós temos que fazer? Precisamos, primeiro, fazer o autoconhecimento, identificar o orgulho em nós. Mas não é fácil nós reconhecermos que temos orgulho. Não é fácil nós reconhecermos que agimos com egoísmo. Não é fácil reconhecer uma vez que nós ficamos melindrados com alguma coisa, ficamos magoados e ficamos naquela mágoa toda a vida, né? Mas ele diz que é mais fácil dizer que você tem uma úlcera gástrica, e é mesmo, né? Que está no corpo, está no externo, do que admitir um descontentamento conjugal, por exemplo. É mais fácil consentir-se portador de uma cólica intestinal do que aceitar-se como indivíduo colérico e inflexível. Então, a cólera, né, a rigidez, o rigor demais, ele vai provocando essas doenças, essas moléstias, que são orgânicas, mas que, na verdade, têm origem no espírito, na alma, e são consideradas, então, psicossomáticas, né? São os fatores psicológicos que vão se expressando em sua origem. Há uma outra citação muito interessante de Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, que é o capítulo Humildade, porque se a gente está buscando cuidar desse orgulho, se nós já nos identificamos que nós temos um tanto de orgulho, nós precisamos, então, buscar o seu antídoto. Qual é o antídoto? É a humildade, que, aliás,
é a base de todas as virtudes. Está lá em Mateus, no Sermão da Montanha, nas bem-aventuranças. A primeira base é a humildade. Bem-aventurados os pobres em espírito. Então, os pobres em espírito, aqueles que são humildes. Então, a humildade, ela precisa ser buscada, ser treinada, exercitada, porque tudo isso pode ser construído por cada um de nós. Emmanuel vai dizer que a carência de humildade, que no fundo é o reconhecimento de nossa pequenez diante do universo, essa carência de humildade surge na alma doentios enquistamentos de sentimento, ou seja, a falta de humildade formam quistos de sentimento, doentios quistos de sentimento, que vão gerar depois os quistos no corpo físico, onde vão gerar as doenças no corpo físico. Então, a falta de humildade vai gerar isso. Aquela pessoa que é orgulhosa demais, aquela pessoa que tem uma vaidade extrema, que ela busca obter cada vez mais, aquela pessoa que tem por finalidade acumular e acumular cada vez mais, dentro do seu egoísmo, da sua vaidade, de mostrar aquilo que tem, do seu da sua grande coleção de objetos, ela precisa ter cuidado, porque esse tipo de comportamento vai gerar, como diz Emmanuel, né, que é a falta de humildade, vai gerar doentios enquistamentos, que podem gerar depois doenças físicas. E também se responsabilizam pela discórdia, pela delinquência em todas as direções. Então, essa questão do perdão, que tem a ver com essa lição, tem a ver com isso também, porque aquele que já tem um tanto de humildade, ele não tem dificuldade de pedir perdão. Nem tem dificuldade também de reconhecer que necessita de perdão, porque todos nós erramos. Todos nós vamos precisar, mais cedo ou mais tarde, de um tanto de perdão. Então, as insanidades físicas são quase sempre traduzidas como somatizações das recordações doentias de ódio, vingança, mantidas a longo prazo, que resultam em doenças crônicas. Então, se a gente quer saúde, que nós busquemos, então, cuidar da nossa vaidade, cuidar do nosso orgulho, cuidar desses vícios e principalmente do egoísmo. Jesus nos propõe uma terapêutica. A terapêutica de Jesus é muito simples, mas é eficaz. Ele vai dizer em Mateus: assim sendo, se trouxeres a tua oferta ao altar e te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali mesmo diante do altar a tua oferta e primeiro vai reconciliar-te com teu irmão. Então, quando nós vamos fazendo essa proximidade com o outro, desfazendo esses nós, que nós mesmos é que vamos amarrando, dando esses nós, vamos fazendo essa amarração, nós precisamos ir desfazendo isso pouco a pouco. Procurando o outro, tentando a conciliação, tentando a conversa, para que nós possamos nos dizer verdadeiramente irmãos uns dos outros. E, finalmente, aqui vai Hamed nos propor o seguinte: nós não recordamos que o perdão a nós mesmos e aos outros é um poderoso instrumento de cura para todos os males. Nós não lembramos disso. E nós ficamos presos naquela ideia de que fomos traídos, de que nós fomos passados para trás, de que nós não merecíamos,
de que erraram conosco, que houve uma falha, enfim. E aí nós não lembramos que se nós perdoarmos, de desligarmos esses laços de ódio, de rancor, de mágoa, de ressentimento, nós estamos nos libertando a nós mesmos e ao outro. E isso é poderoso para todos nós. É um instrumento de cura, porque saímos daquela vibração escura, daquela sombra, e vamos para a claridade, para a luz. Então, nós impedimos, na verdade, de fluir essa luz para nos trazer saúde em vez da enfermidade. Então, nós ainda temos dentro de nós as velhas amarguras. Nós ainda estamos muito distraídos, buscando, muitas vezes, distração nos jogos da vida e, às vezes, até no próprio trabalho, nos colocando como grandes trabalhadores, sem tempo, não tenho tempo para nada, não tenho tempo nem para procurar o outro, para dizer a ele que, me desculpe, foi sem querer, eu não queria te magoar. Né? Nós precisamos ter esse tempo, sim. E, acima de tudo, porque perdoar pelo bem do próprio perdão, que nos faz bem. A indulgência, ela vem facilitar esse perdão. O que é a indulgência? A indulgência nos faz ver o outro como uma pessoa frágil. A gente percebe que o outro errou, a gente consegue compreender, justificar até o erro do outro, a sua falha. Por que ele errou? Porque ele estava doente. Por que ele fez isso? Porque ele não conhecia. Por que ele não falou comigo? Porque ele estava com medo. Qualquer coisa a gente vai justificar. Então, isso se chama indulgência. Adoçar, dulcificar, fazer com que fique mais leve, não pesar tanto. Embora a gente não vá ficar conivente com o erro, mas nós vamos tentar ajudar o outro a superar aquela falha. Porque todos nós falhamos, todos nós precisamos também de indulgência. Então, se nós quisermos saúde, paz, harmonia em nossas vidas, nós precisamos largar esses fardos pesados da mágoa, do ódio, do rancor, dos melindres, dos ressentimentos. Porque com essa mochila assim pesada não dá para subir essa montanha da evolução. E a questão do perdão em si não é esquecer o que foi feito, a gente sabe disso. Joana nos ajuda muito nesse entendimento, porque não é fácil. Quando nós estamos magoados, feridos, e nós nos sentimos assim, porque é sentimento, nós temos essa dificuldade, quando nós vamos trabalhando a indulgência, isso vai ficando mais fácil. Então, o perdão vai ficando viável, né, de se fazer. Né? O Ariano Suassuna fala, né, que, numa das suas entrevistas, que ele começou a orar pelos assassinos do pai dele, né? A orar, quer dizer, se ele estivesse no inferno, como ele imagina que eles estejam, ele não gostaria que eles ficassem para sempre no inferno. Então, ele começou a orar. Então, isso já é um início de perdão, né? Então, é preciso que a gente releve a falta do outro, compreender, porque temos vários níveis de compreensão, vários níveis de consciência, nem todos estamos no mesmo nível de consciência, e às vezes o nosso ponto de vista não é o mesmo ponto de vista do outro. Então, é preciso que a gente entenda isso. De que maneira ele estava percebendo e de que maneira eu estou percebendo esta situação. Então, o perdoar é desenvolver, como diz a Med, um sentimento profundo de compreensão, por saber que nós ainda estamos distantes de agir corretamente. Então, por isso mesmo, é que ele vai concluir aqui: das velhas doenças nos libertaremos
quando as velhas recordações do não perdão deixarem de comandar o leme de nossas vidas. E por falar em não perdão, tem uma história muito interessante, está no livro Almas em Desfiles, contada por Hilário Silva, que Bezerra de Menezes almoçava na casa de de Quintino Bocaiúva, e ele está falando sobre espiritismo. No meio da conversa, um serviçal da casa busca o Quintino Bocaiúva e diz assim: doutor, o rapaz do acidente está aí com o policial. Quintino, então, manda ele entrar, né, porque ele tinha levado um tiro de raspão e quase não atingiu a cabeça dele. Né? Foi um disparo sem querer que o servidor tinha feito. Então, entra o rapaz e o policial, e ele pede, roga mesmo, né, ao Quintino Bocaiúva para liberar ele, para perdoar ele, porque ele não tinha feito de propósito, ele foi um descuido dele, ele era pai de 2 filhos, ele não podia ir preso e tal, pediu compaixão. Mas o Quintino Bocaiúva, ele não queria de jeito nenhum, porque ele disse assim, não, seu ato foi de... Eu sei que foi mera imprudência, mas não pode ficar sem punição. Então, eu não perdoo, definitivamente eu não perdoo, disse Quintino Bocaiúva. Bezerra de Menezes estava olhando para ele assim, de maneira assim diferente, né? Ele cruzou os braços, né? E ficou olhando de maneira assim enviesada. E mesmo assim, o Quintino Bocaiúva insistiu que não ia de maneira alguma perdoar aquele erro. O Bezerra diz assim, meu amigo, você tem plenamente o direito de não perdoar, contanto que você não erre. Aí o Quintino, depois dessa fala de Bezerra, né, aquilo caiu como um raio sobre ele, então ele enxugou o suor, né, do rosto, refletiu um pouquinho e disse ao policial, solte o homem, o caso está liquidado. E o moço mandou ele para o trabalho ajudar na copa. Então, a gente vê que todos estamos sujeitos a erro e não somos nós que temos que apontar o nosso dedo, porque nós também temos necessidade de perdão. Que nós possamos trabalhar isso em nós, pedir a Jesus as forças necessárias, porque às vezes não é fácil, nós sabemos que não é, sabemos que muitas vezes as dores são profundas, não são fáceis, e nós precisamos, às vezes, de ajuda psicológica, de ajuda de um profissional, mas que também o Evangelho é o grande reforço, é o grande roteiro para nossas vidas, é ali que vamos buscar o consolo para nossas dores, para a nossa alma. Que nós possamos desenvolver em nós a lição do perdão e que possamos pedir perdão a Deus e àqueles a quem nós ofendemos e prejudicamos, para que também sejamos perdoados. Na oração do Pai Nosso, Jesus nos ensina: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem tenhamos ofendido. Muita paz a todos, que Jesus possa ser o farol de nossas vidas, nesse grande mar da vida, onde nós estamos navegando. Muita paz a todos, fiquem com Deus, Jesus nos abençoe.